Estamos aqui com o De Lado com a Coach. O nosso primeiro entrevistado é ele, o nosso maratonista, mas ficou igualzinho que as propagandas. Thiago. Quem Oi. é o Thiago? Então, o Thiago é um ex-sedentário de 27 anos, é morador da cidade de Varginha, mais natural da cidade de Lambari. Aluno desse box maravilhoso há 1 ano e meio, atualmente maratonista e um apaixonado hoje pela atividade física e por café. Mas quem era o Thiago antes de entrar na cross? Nossa, tem que falar tanta maldade assim de mim mesmo? Somente a verdade, somente a verdade. Um Thiago sedentário que não fazia nenhuma atividade física, que simplesmente só trabalhava, já trabalhava com café, que é a sua paixão, mas é um Thiago que não era a sua melhor versão. Um Thiago, mas não triste porque era o meu momento, mas um Thiago que não entregava o melhor de si em tudo que fazia. E não fazia o melhor, que é ser feliz no esporte. Filosofia. Filosofou. Corta pra filosofia. Thiago, e como você estava antes de entrar na cross? Que jeito que você, Thiago, era? Eu era uma pessoa, fisicamente falando, bem mais leve, porque eu tinha bem menos peso. E a cross trouxe algo muito legal que muita gente até acha que é mito, né? Mas a cross me trouxe muita massa magra, me definiu pra caramba. Eu me tornei uma pessoa bem diferente fisicamente do que eu era anteriormente. E quando eu fiz a minha primeira avaliação após 1 ano de cross, teve gente que quase surtou, porque o resultado foi muito bom. Foi, mas o Thiago de antes, fisicamente, era muito diferente. É um Thiago que, por genética, já era magro, mas era um falso magro, que tinha barriguinha e tudo mais. Já hoje não, eu ganhei massa em todo o corpo, tirei muita gordura e isso fez com que o meu físico melhorasse muito e proporcionalmente eu fui ganhando massa corporal durante todo o corpo, porque a cross me proporcionou isso também, força e tudo mais. E Thiago, além desses resultados estéticos, né, físicos, fala um pouquinho pra gente o que mais que você sentiu de diferença. Se só foi a parte, né, física ou se teve algo mais. Teve, acho que o físico é um pouco só de tudo que melhorou. Mentalmente a gente pode falar aí, isso daqui pra mim é algo que tira aquele sentimento de cansaço, de ficar muito focado em coisas que não precisam estar focadas naquele momento. Então, no meu mental, quando eu estou aqui no cross, seja a atividade diária do cross, seja a corrida que eu estou fazendo, me proporcionou ter um trabalho mental de entregar a minha melhor versão. Também trouxe para mim uma alegria de poder estar curtindo melhor meus momentos, tanto na cross quanto fora. Melhorou meu sono, minha ansiedade, melhorou a minha forma de lidar com as coisas, porque aqui no cross você tem desafios a serem cumpridos, mas aos poucos você aprende a como lidar com esses desafios. Eu tenho determinados movimentos que não é do primeiro dia que eu vou fazer. Isso fez com que no meu profissional, no meu pessoal fora do box, eu também conseguisse entender aos poucos que eu precisava trabalhar mais, lapidar a minha dificuldade para conseguir concluir algo legal. E o que te fez começar a correr? Eita, o que me fez começar a correr foi... quando eu entrei no cross, já me apaixonei de cara pela atividade diária do cross, independente de ter corrida no treino ou não. Mas no dia que tinha corrida, eu percebi que a hora que eu saía do box e começava a correr, eu realmente desligava de tudo.
Era um momento que eu conseguia desligar o mental de muita coisa. E por outro lado, a corrida me fez falar assim, eu tenho uma meta a concluir, eu vou concluir ela da minha melhor forma. Às vezes no movimento você não faz isso com tanta exatidão, porque o movimento vai e volta rapidamente. Mas já na corrida, quando você dá uma volta no quarteirão, você tem ali 2 minutos para pensar muita coisa e ao mesmo tempo esvaziar o mental. Então isso fez com que eu olhasse para a corrida de uma forma diferente e apaixonar aos poucos pela corrida. E o que te fez querer a maratona? Porque uma coisa é dar uma voltinha no quarteirão, outra coisa são 42 quilômetros e 195 metros. Exatamente, é muito diferente e o que me fez chegar a hoje ser um maratonista foi a evolução que eu percebi que era possível aos poucos. Primeiro, ao conquistar o meu primeiro KM, ao segundo KM e quando eu fiz a minha primeira prova de 5 km. Eu vi que com a minha dedicação, disciplina, eu poderia ir evoluindo para 10, 15, 20, meia e maratona. Então, aos poucos eu fui percebendo que era possível. Então, eu fui evoluindo. E o que me fez pensar em maratona foi simplesmente desejo de algo a mais na corrida. Hoje eu sou maratonista e o desejo de algo a mais ainda está comigo, mas o desejo da maratona foi concluído. Então, quando eu comecei a correr, o desejo de me dedicar a mais, de sentir mais essa energia que a corrida pode trazer, de benefícios que a corrida traz, me fez dedicar cada dia mais e pensar em maiores distâncias. E com isso a maratona, quando eu comecei a entender de corrida, que quando eu entrei no box eu não entendia nem o que era maratona, nem meia, nada disso. Tanto que eu achava que a São Silvestre era uma maratona, e não é. Então, realmente, aos poucos eu fui evoluindo e quando eu comecei a sonhar com maratona foi quando eu comecei a ouvir sobre maratona, ver vídeos sobre maratona, o quão emocionante é as pessoas participarem desse momento e vivenciar ele. E falando aí, né, dessa parte do preparo, da sua dedicação, como que foi a preparação para a maratona? Então, a preparação da maratona foi muito desafiadora, porque se a gente pensar num ciclo de maratona dentro das normalidades, a gente fala aí de 4 meses bem dedicados de trabalho. Só que em janeiro desse ano eu tive que passar por uma cirurgia. Então eu tive que parar totalmente, não só em janeiro, mas eu tive que parar antes. Então em novembro eu já nem treinava mais, nem corrida, nem o cross, porque eu estava com um problema de saúde. Eu tive que passar pelo processo de recuperação pós-cirurgia e eu fui começar o meu preparo mesmo no final de março. Então isso fez com que a dúvida surgisse muitas vezes. E o preparo da maratona precisa contar com pessoas e profissionais do seu lado. Quando a minha cirurgia foi marcada, a gente conversou, coach comigo, eu com a nutricionista, eu com o médico responsável pela cirurgia. É possível, porque a gente já tinha a meta. Então assim, a partir do momento que eu defini que eu tinha a meta da maratona e eu estava inscrito nela, então tinha uma data para acontecer, eu precisei contar com os profissionais e eles com a experiência deles de falar, é possível ou não é? A gente cogitou não ser possível? Cogitou, porque era uma cirurgia, a gente não sabia como que ia acontecer e como ia ser a recuperação. Tudo deu certo? Tudo deu certo devido à minha dedicação. Então, após a cirurgia eu fui voltando aos poucos. Então assim, quando eu defini a meta, eu fui trabalhando aos poucos, me recuperando. Primeiro da cirurgia, um médico, com a alimentação adequada, que quando você faz uma cirurgia também, você precisa de uma alimentação adequada para a sua melhor recuperação. E por outro lado, também a atividade física para melhorar. Então foram um conjunto de profissionais. Então todo esse processo eu precisei contar com esses profissionais, né? O Dr. Sandro, que foi o meu cirurgião, a Mariluz, a minha nutricionista, e a coach Lô. Então assim, os três em conjunto, lógico, cada um na sua atividade, exercendo o seu melhor, olharam para mim, para minha situação e falaram, tem que ajustar isso para chegar à meta, mas você vai ter que dedicar, é muito mais você do que nós.
a gente faz, mas quem precisa fazer realmente acontecer é você. Então, por outro lado, eles são pessoas muito humanas, sabem o meu desafio e foram ajustando de acordo com a minha evolução pós-cirurgia. Então foram ali alguns meses de muita indecisão, de medo, será que vai dar certo? Mas com a dedicação, a disciplina, os meses foram passando, os treinos foram acontecendo, a alimentação regrada, muitas viagens pelo meu trabalho também, então isso dificultou um pouco, então precisei ter mais disciplina ainda para conseguir chegar a essa conclusão desse ciclo de maratona. Não é simplesmente, eu vou treinar o primeiro um mês e ir maratona. Não é isso, que o seu corpo não vai entender tão simples assim. Você precisa dos sinais do corpo durante todo o seu treino para você verificar qual a sua estratégia de prova. Que aí, assim, durante todos os treinos, você vai evoluindo para chegar a uma estratégia de prova de maratona. E como que foi a prova? Como que foi correr a sua maratona? Nossa, foi surreal, não tenho palavras para conseguir descrever. Eu ainda estou um pouco anestesiado do que aconteceu lá. Eu falo isso porque a gente ainda está recebendo muita energia gostosa no box. Tanto dos alunos do box que chegam aqui, parabéns Thiago, que legal, eu fiquei acompanhando todos os vídeos. Pessoas fora do nosso ciclo que falaram, Thiago, você não estava postando na hora, mas eu comecei a seguir sua coach para ver o que estava acontecendo com você. E isso foi muito legal. Então essa energia que a gente recebe durante a prova e pós-prova é muito legal. A prova em si, ela é coroação de um projeto, né? Digamos assim. Foram toda uma preparação e o dia é uma coroação. Então foi uma prova maravilhosa, onde a gente largou no Rio de Janeiro e ainda era noite. Ainda estava escuro. Então quando nós largamos, para enxergar a coach lá na beira da grade foi difícil. Eu simplesmente fui indo, lanterninha e tal. Então assim, é muito legal, muito gostosa a energia. Então a gente começou a correr de noite e a hora que foi amanhecendo, você estar no Rio de Janeiro na orla, a hora que eu passei no Museu do Amanhã estava nascendo o sol, então o céu estava vermelhaço, isso foi lindo demais. Então isso trouxe muito gás para a minha prova. E também veio muita história de superação. Eu larguei em uma onda, como é organizada as maratonas, né? E a hora que eu estava lá aquecendo junto com a turma para começar a correr, você ouve muitas histórias. Eu ouvi histórias de uma moça que estava fazendo pela primeira vez. Eu ouvi que a pessoa já estava na 30ª maratona. Eu vi gente ali que saiu também do sedentarismo, como eu. Eu ouvi gente que sempre foi atleta, mas estava ali no meio de todo mundo. Então foi muito gostoso. E também, por outro lado, eu cheguei a ouvir também que ali estava realizando o sonho de uma outra pessoa, porque a pessoa não conseguiu, por alguma forma, seja ela às vezes por questão de saúde, mas de alguma forma assim. Então foi incrível começar a preparar a prova. E durante a prova, não tenho o que falar, 5 km, 10, 15, 20, teve chamada de vídeo com a coach que estava me esperando, teve muita energia positiva das pessoas, teve muita torcida, então você batia a mãozinha com o pessoal torcendo por você, parabenizando, parabéns, é isso mesmo, legal, você pagou por isso, é muito legal a energia. Então correr no Rio de Janeiro também proporciona isso, uma prova onde ela é desafiadora demais, porque é uma maratona, não é simples fazer uma maratona, e por outro lado tem um cenário lindíssimo, você vê paisagens lindíssimas e uma torcida muito calorosa. Então isso tudo faz um conjunto de uma prova espetacular. E quando você está preparado e define que eu quero ir para o Rio de Janeiro, correr a maratona, para curtir a maratona, eu acho que eu não tinha como fazer diferente em esquecer o tempo que eu ia concluir. Eu simplesmente corri. E corri do jeito que deu e deu muito bom. E Thiago, já que você é um ex-sedentário, né, um praticante de cross não há muito tempo, né, porque 1 ano e 6 meses não é muito tempo, Sim. um corredor com menos tempo ainda, né,
que pelos meus cálculos, né, treinar para a corrida em si, né, somente, né, na corrida especificamente, o Thiago tem 9 meses, né, então ele 9 é um meses. recém-nascido literalmente, né, 9 meses. Nasci na maratona. Nasceu na maratona. O que você diria pro Thiago, que era sedentário até 2 anos atrás, que tinha outra rotina de vida, né? Total. Totalmente, né? Não tinha uma alimentação regrada, não fazia atividade física, ele era sedentário em todos os aspectos, né? Sim. Então, o que você diria para ele? Se você voltasse no tempo, o que você ia falar? Primeiro eu ia falar para ele que não se preocupar porque era o seu momento. Não tem que falar isso, que todo mundo está vivendo o seu melhor momento naquele momento. Mas por outro lado, eu diria para ele que deveria olhar mais para si mesmo e se amar mais. Se amar não no sentido literal de se realmente me amar. Eu me amava, claro, mas cuidar do meu corpo, de mim mesmo, da minha mente, em forma de amor, dedicar a mim mesmo. Isso foi através de atividades físicas que eu percebi que lá, naquele momento, eu não estava pensando tanto em mim mesmo. Então eu diria para o Thiago que simplesmente que naquele momento ele precisava dedicar mais a si mesmo do que às vezes impressionar outras pessoas ou viver aquilo que os outros queriam que ele vivesse. Porque hoje não, hoje eu sou totalmente diferente. Eu sou um Thiago, claro, eu vivo muita coisa em conjunto com muita gente. Inclusive essa maratona não é só minha, é de todo um box, é de toda uma equipe. Mas pensar mais em si mesmo, olhar mais para si, se desafiar, mas ao mesmo tempo curtir o processo. Não é só, eu fui lá, fiz a maratona, beleza, acabou. Não. Todo o processo foi maravilhoso, me transformou totalmente e agora, daqui para frente, é um novo desafio, novas metas e vamos lá. E o que você diria para uma pessoa, né, que viu tudo lá, os stories e tal, e quer começar a correr amanhã? O que você falaria para essa pessoa? Apenas corra, simplesmente isso. Mas claro, não é simplesmente correr uma maratona, é você sonhar. Sonhe se é possível, se você realmente quer. Mas por outro lado, se pinta a dúvida, se existe dúvida é porque precisa ser feito. Então é você pensar em qual horário eu vou conseguir, vai ser de manhã, vai ser durante o dia, vai ser à noite, o horário que eu vou conseguir, colocar uma boa roupa, um tênis e sair para correr, que seja o quarteirão. Apenas corra, porque a corrida é transformadora aos poucos. Então assim, é se dedicar, mas ao mesmo tempo olhar para os seus limites. Olhar para mim hoje, o Thiago em pouco tempo atingiu a maratona, eu quero isso. Não é que eu atingi por simplicidade assim, não. Foram aí muitas dificuldades. O longão que eu fiz de 30 quilômetros, eu achei que no outro dia eu ia morrer. Então, assim, eu passei por grandes dificuldades e isso é natural de qualquer processo. Então, quem quer começar, comece. Está gostando? Procura alguma pessoa que entenda sobre corrida, Lohane, mas que assim possa te direcionar para o seu objetivo. O meu objetivo inicial não era nenhum, porque eu não tinha, o Thiago sempre teve a meta de maratona, não. Isso foi tempos depois. Tanto que a primeira corrida de 5 km foi meio que no susto, só que não é o susto. Eu estava preparado sim, mas eu não coloquei como meta, eu quero correr 5 km. Não, eu vi a movimentação aqui no box, o pessoal, vamos correr, vamos lá reconhecer percurso e tal. Então assim, por que não? Vamos lá, energia é gostosa, é gostoso, vamos. E assim eu fui, evoluindo aos poucos. E hoje chegar à maratona é simplesmente isso, é olhar para trás e o que fez eu tornar um maratonista. Eu saí no primeiro dia do sofá e vim treinar. Então é esse a diferença. Então simplesmente saia e vai correr. Então a sua mensagem para a pessoa que está te olhando é... Simplesmente corra, procure pessoas profissionais
que possam te orientar de acordo com sua necessidade e também não tenha medo dos seus limites. Ah, eu não sei correr, eu corro torto, eu corro feio. Não tem isso. Simplesmente vá, porque tem muita gente correndo e tem muita energia positiva aqui na corrida te esperando. E sempre na entrevista, né, lá de frente com alguém, no nosso caso é de lado com a coach, tem, né, o bate-bola lá, o bate-pronto, né, que a pessoa fala uma palavra, o outro tem que responder, mas no nosso caso, como é tudo diferenciado, será demorou, paga burpee. Fechou? Então vamos lá. Eu vou tirar a medalha porque eu não quero estragar. Porque ele Eu já sei sabe. que eu vou demorar. Ele já sabe que ele vai pagar burpee. Porque, né, a gente é dessas. Então vamos lá, Thiago. Eu falo uma palavra, você fala o que vier na sua cabeça. Mas tem que ser rápido. Se você gaguejar, paga burpee. Combinado? Tá. Então vamos lá, vou começar com uma palavra fácil. Thiago. E sedentário. Corrida. Um sonho. Maratona. A realização do sonho. Agora ele foi fera, agora ele manjou. Cross. Transformação. Parças. Topa tudo. Ele demorou um pouquinho? Burpee. Menina, você viu que ele demorou pra falar da gente. Devia ter falado família, eu só acho. Também. Vai. Devia pagar 2. Isso, devia pagar 2 porque ele não falou família. Verdade. Hora da redenção. Cadu, você tá estragando, hein? Não. Redenção agora, pode ser a redenção dele. Família. Os parça. Gaguejou de novo. Uai. Paga. Eu já lançava CX Sagrado, mas Thiago apoiou. Isso. Adidas ou Fila? Não, você me quebra. Eu vou ter que pagar a burpee porque não tem como escolher, gente. Não tem como escolher. Adidas ela, Fila me patrocina. Então assim, Adidas não é precisam nóis. brigar entre vocês. Próximo Maratona do Rio, vocês podem me colocar lá Nós lá. nos Na casa. patrocinados. Por favor. Fila, quem sabe? Aí eu tô de Nike no pé, mas tá tudo bem. Agora eu percebi. Eu sou de Fila. Nike, se você quiser também, ó. Nike. Burpee, Hã? paga. Eu buguei, achei que você tinha falado uma coisa. Eu ia falar. Eu acho que faltou o nome da pausa, né? Não, Rio, Cidade maravilhosa. pagou, gente. Ele gosta de burpee, é por isso. Sonho. Maratona. De novo? Sonho? Não, de novo. Você vai querer de novo? Com certeza. Eu derrubo o celular.